Aleluia, glória a Deus, queridos, maravilha. Vamos tomar assento, por favor. Sente-se e abra o seu coração. Deus quer falar com você. Amém. Maravilha. Os que não falaram nada é porque vão pegar a palavra de carona, é isso? Aleluia, não tem problema. Vamos abrir a palavra do Senhor lá no livro de Neemias, Velho Testamento, capítulo 6, aleluia. Cremos, Senhor, que todas as tuas promessas são verdadeiras, e todas elas estão se cumprindo, e vão se cumprir, aleluia. Amém, queridos? Abriram, acharam o texto, Neemias capítulo 6, quero ler com vocês apenas o versículo 9, por favor, acompanhe a leitura do texto. Versículo 9 diz assim: porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Vamos dizer juntos, né, essa parte final. Vamos declarar juntos essa parte final desse versículo, vamos lá? Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Aleluia, aleluia. Senhor, enquanto olhamos para a Tua palavra, o nosso clamor, a nossa oração é para que o Senhor venha abrir o nosso coração, o nosso entendimento, ó Deus, e nos dar as chaves para a compreensão daquilo que o Senhor quer ministrar, Senhor. Não seja uma palavra de conhecimento, aquela palavra de informação, onde apenas acumularemos tantas e tantas outras coisas que nós com muita frequência acumulamos. Não é isso. Queremos a revelação do Senhor, e a graça do Senhor possa operar eficazmente, enquanto nos aquietamos e ouvimos a Tua palavra, em nome de Jesus, amém, aleluia. Queridos, para você que tem participado conosco, né, nas células durante a semana, eu acredito que o texto, o livro de Neemias tem sido um texto assim, muito debatido, muito conversado, muito estudado nesses últimos dias. Nós temos conversado bastante nas nossas células sobre Neemias. Eu acredito que pelo menos uma vez por ano nós olhamos nas nossas células, conversamos, estudamos, debatemos algumas coisas, por entendermos que há muita graça, muita instrução da parte do Senhor nesse livro de Neemias. Há muita estratégia desse grande líder, desse líder bem-sucedido que foi Neemias. Então é impossível um homem não se debruçar sobre a leitura, buscar graça, entendimento da parte do Senhor, pelo menos uma vez por ano no livro de Neemias, entre tantos livros, entre tantas leituras boas que temos. Mas se você é um líder, se você assim tem um chamado em Deus, se você tem um coração inclinado para o Senhor, e entende que Deus tem confiado a você algumas coisas, a leitura de Neemias se torna uma leitura obrigatória. Tem muita graça de Deus aqui, tem muitas preciosidades na leitura, né, no desenrolar do texto de Neemias. Quando você olha, você fala: meu Deus do céu, né, quanto tempo eu passei, quantos caminhos eu percorri sem perceber isso. E esses dias nas células, nos nossos grupos menores, como tem sido abençoador, como tem sido bom, queridos. Esse líder, ele foi chamado, nós conhecemos a história dele, ele foi chamado, havia uma santa inquietação e vocação da parte do Senhor transferida sobre a vida dele para reedificar Jerusalém, aquela cidade destruída, outrora destruída, né? Assim, queimada, estava assolada, e Neemias, esse grande líder, ele se viu compelido a ir juntamente com uma outra equipe e se envolver no projeto da reconstrução de Jerusalém.
Então, quando nós olhamos para a vida, para a história desse homem, nós entendemos, é um líder buscando reconstruir ou resgatar um projeto que está na lona, que está no chão, que está na cinza. Então ele vai começar do nada e vai fazer com que aquela cidade outrora destruída se tornasse uma cidade novamente habitável, vigorosa, uma cidade onde gente de bem consegue habitar novamente. É uma leitura tremenda. Eu convido você, não apenas no domingo, não apenas nas nossas células, mas se debruçar e buscar graça e entendimento da parte do Senhor. Quando nós olhamos para a história, para a leitura de Neemias, nós percebemos que Neemias foi um líder altamente resistido. Ele foi resistido no seu intento, na sua obra, desde o início que ele se propôs a reedificar, a reconstruir Jerusalém. Ele foi tremendamente resistido. Queridos, é interessante, desde o início ao fim, não havia trégua para esse homem, em todo o tempo, em todo o passo. E mais, quanto mais a obra que o Senhor havia confiado às suas mãos, quanto mais essa obra tomava forma, ganhava forma, quanto mais os adversários surgiam, entravam em cena. Os muros iam sendo reedificados, as portas iam sendo novamente colocadas, ou seja, a obra começava a tomar forma. Os inimigos começavam a pipocar, feito esses caroços de milho, né? Você põe na panela, acende o fogo, o negócio, você fala, meu Deus do céu, era um grãozinho, agora virou essa panela cheia. A história de Neemias é assim. E aí nós entendemos que os inimigos só não aparecem, eles só ficam na surdina, né, na sombra, quando nós não nos envolvemos com um projeto, com uma obra, quando nós não temos uma obra, um projeto confiado às nossas mãos. Quando nós não nos envolvemos com nada, os inimigos também não nos perturbam. Mas quando você se envolve com uma obra, com um projeto, e quando os inimigos, quando os adversários percebem que aquele projeto que você se envolveu, começou a tomar forma, né? De alguma forma você começou a tirar o narizinho para fora da água, de alguma forma você está respirando, de alguma forma, né, você está tendo sonhos, visões, desejo de crescer, né, de ver prosperar alguma coisa nas tuas mãos, tenha certeza que você vai ser resistido. E eu não vou nem pedir para você falar amém, porque isso acontece mesmo, independente do nosso amém. Agora, o que é curioso e interessante, é que o capítulo 6 de Neemias, ele é um capítulo específico, é um capítulo exclusivo da história da obra, dessa obra que foi confiada a Neemias. Por quê? Porque em todo o tempo Neemias foi resistido, mas no capítulo 6 nós vemos um nível de confronto maior do que em todos os demais capítulos. O capítulo 6 de Neemias é, por assim dizer, é um nível de luta, de guerra espiritual, em nível elevado, mais intenso, mais duro. Neemias não vai apenas se confrontar agora, né, batalhar com inimigos físicos, como nos capítulos anteriores, vai haver assim um nível também de guerra espiritual. Deem uma olhada no capítulo 6 com carinho, vocês vão perceber isso aí. Sabe, queridos, agora o que nós aprendemos com todos esses embates de Neemias, as lutas com os seus opositores, é que o mais importante mesmo é compreendermos a natureza da oposição. Diga comigo, a natureza da oposição. O mais importante é entendermos a que se propõe aquela oposição, aquela ferrenha oposição. Isso é mais importante do que identificarmos quem são os nossos inimigos. Tem gente que gasta boa parte da sua história, da sua vida, tentando identificar quem são as pessoas que se levantam, quem são as pessoas que se opõem a ela, ao seu projeto, ao seu plano.
e se esquecem do principal. A que se propõe? Qual é a natureza dessa oposição? Qual é a finalidade de tanta resistência? Por que eu estou enfrentando tanta resistência? Qual é o propósito dessa resistência? Compreendem isso? Porque do contrário a gente vai ficar assim magoado com pessoas. A palavra do Senhor diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, queridos, não é. E tem gente que identifica, sai com uma lupa procurando os seus adversários, e às vezes encontra adversário, adverso, opositor, onde não há oposição. Podemos nos confundir e travar o nosso coração com pessoas, e a questão toda não são pessoas, a questão toda é, qual é a razão? Diga comigo assim, qual é o propósito? Qual a finalidade de tanta oposição? Ok? Tudo bem até aí com vocês? Perfeito? Estão acompanhando? Tranquilo? Se for preciso eu retorno. Tudo bem? Vamos adiante. Neemias entendeu, queridos, que todo levante tinha uma finalidade. Capítulo 6 fala desse nível mais elevado, de resistência, de oposição, de inimigos. Quando você olha o versículo 1, do capítulo 6, ele diz assim, né, tendo ouvido Sambalate e outros mais, e o resto dos nossos inimigos, ou seja, nesse momento há um conchavo, um conluio, né, há assim uma convergência dos interesses dos inimigos, se juntaram, se uniram, para quê? Com um propósito de intimidade, de se levantar, de se opor à obra que estava confiada às mãos de Neemias. Agora Neemias tem graça da parte do Senhor. Ele consegue, não apenas, ele sabe, alguns inimigos ele conhecia porque outrora, no passado, tempos atrás, esses caras se apresentaram diante dele fisicamente, conversaram, ele sabia alguns nomes, outros ele não sabia, mas o principal ele entendeu, versículo 9, ele entendeu qual era a finalidade, a natureza de tanta resistência e oposição. Diz o texto da palavra do Senhor, o intento de todos esses inimigos era, eles diziam, Neemias compreendeu, as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Diga comigo, as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Ele compreendeu que toda resistência, toda oposição que ele enfrentava tinha um propósito de paralisar, de enfraquecer as mãos de Neemias, para que ele não continuasse aquilo que ele já estava fazendo, para que ele parasse, né? Para que o seu intento em reedificar Jerusalém ficasse ali, naquele momento, diante daquela resistência. Ele discerniu, ele compreendeu, ele teve esse nível tremendo de revelação, queridos. Amados, quando os inimigos conseguem enfraquecer as mãos de um homem, entenda isso, todo o propósito da vida desse homem é paralisado. Quando o inimigo consegue enfraquecer as nossas mãos, as tuas mãos, todo o propósito na sua vida fica paralisado. Você fica sem ação, você não se movimenta, a vida vai passando e você se vê assim, né? Você não é mais parte da história, a história passa e você fica, você está paralisado de alguma forma, você entra num estacionamento da história, e tudo está acontecendo, e você vê as suas mãos frouxas, enfraquecidas, você não tem ânimo para se envolver com nada. Compreendem isso? E há pelo menos três fatores que têm assim a finalidade de enfraquecer as nossas mãos, queridos. O primeiro fator, né, que está relacionado a esse enfraquecimento de mãos, é aquele sentimento de inadequação para uma obra. O sentimento de inadequação para uma obra, a pessoa não se sente capaz, a pessoa olha
para aquela obra e ela fala, eu não sou capaz, ela se sente inadequada para aquilo. Ela consegue ver outras pessoas ajustadas, adaptáveis, prontas para aquele pleito, para aquele empreendimento, porém ela não se sente capaz. É por isso que algumas pessoas, elas não conseguem, por exemplo, elas têm medo de prestar um vestibular, por incrível que pareça. Elas até gostariam de fazer um curso superior, mas elas têm medo, só de pensar dá um frio no estômago. Um concurso, não, buscando alguma alternativa melhor, né? Jamais, ela não se sente capaz para aquilo, suas mãos se sentem enfraquecidas, é um sentimento de impossibilidade, de incapacidade. Então, com muita facilidade, ela se satisfaz, ela se ajusta àquilo que ela está fazendo, e ela deixa de sonhar. Esse é o primeiro fator. Quantos já viram essa história? Eu já vi pessoas assim de suar, de molhar a camisa, quando elas estão diante de algo novo. Elas se sentem incapazes. E não é que elas são incapazes, são sentimentos que de alguma forma tomam assim, o sistema nervoso da pessoa, paralisa o propósito dela, paralisa o seu organismo, é um negócio assim estranho. Mas há um segundo fator. O primeiro é o sentimento de inadequação, o segundo é um sentimento de fraqueza, queridos. É um sentimento de fraqueza. Ela tem medo de não dar conta. Já viram o que é isso? Não, eu não vou me envolver, porque eu tenho medo de dar conta. Eu acredito que se eu começar, eu não vou conseguir concluir. Se eu eu posso até conseguir dar 1, 2 passos, me envolver com isso por uma semana, mas eu acredito que eu não tenha estrutura para conduzir isso até o final. Ela tem medo. E esse medo, queridos, geralmente ele está relacionado a outros 2 fatores. O primeiro deles é o perfeccionismo. A pessoa tem medo porque ela é tão perfeccionista, mas tão perfeccionista porque se não sair do jeito dela, do jeito que ela planejou, do jeito que ela espera, do jeito que ela sonhou, ela vai ficar frustrada. E para não se sentir frustrada, para que não dê problema lá na frente, para que ela não tenha problema de relacionamento por conta do seu perfeccionismo, ela se sente tão perfeccionista, ela é tomada por um sentimento de fraqueza. Por outro lado, esse medo também pode ser provocado não por um sentimento de perfeccionismo, mas por uma autoestima, ou por uma estima, melhor dizendo, baixíssima. Essa pessoa está detonada na sua estima. Tantos e tantos fatores podem provocar essa coisa da baixa autoestima, né? da baixa estima. E compreendem? Então, ela se sente fraca. E aí ela não se envolve com as suas mãos são enfraquecidas. Os inimigos conseguem, os adversários, os opositores conseguem enfraquecer as mãos dessa pessoa, para que ela pare a sua obra, aquilo que ela está fazendo, vinha fazendo, ela não consegue dar o próximo passo. O terceiro fator, o último fator, é um sentimento ou uma desconexão com o momento que ela está vivendo. É um sentimento de desconexão, ela está desconectada do momento que ela está vivendo. Ou seja, a realidade do mundo que ela vive, do seu mundo, das suas questões pessoais, dos seus propósitos, intentos, sonhos pessoais, são tão grandes, tomou conta, né, da sua estrutura, dos seus pensamentos, dos seus objetivos, dos seus alvos, que ela conseguiu, por incrível que pareça, ela conseguiu se desconectar do mundo, dos interesses coletivos,
de uma sociedade que se movimenta, que interage, de um mundo em transformação. Vivemos num mundo em transformação e essa pessoa ela não consegue se ajustar, se adaptar, acompanhar esse mundo em transformação. Ela está desconectada. Ela conseguiu conectar a sua realidade, seus intentos, seus propósitos, seus interesses, aos seus interesses pessoais apenas. E desconectou da sociedade, do mundo ao seu redor. Tudo isso, queridos, esses fatores, eles contribuem para que as nossas mãos se enfraqueçam. Qual era o intento desses inimigos, dessas oposições a Neemias? Era enfraquecer as suas mãos, era intimidá-lo, né? Eles usaram de várias artimanhas, várias estratégias, para que de alguma forma eles fizessem Neemias retroceder. Neemias discerniu, queridos. Neemias entendeu qual era o intento, o que eles estavam querendo fazer. Como é bom quando nós entendemos, quando os inimigos se levantam, como é bom nós entendermos a que se propõe. Você deseja realmente isso? Quando você tem essa compreensão, amados, queridos, assim, deixa eu falar, 80% do caminho nós já ganhamos só aí. Os outros 20%, compreendem? Nós precisamos isso, essa revelação, esse discernimento, para a gente não ficar patinando, para não ficarmos embaraçados em questões menores, em questões marginais. Nós não podemos ficar patinando, queridos. Essa resistência, essas oposições precisam por nós, pelo homem de Deus, pela mulher de Deus ser resistida. Quando nós compreendemos, quando temos esse discernimento, precisamos nos levantar e resistir às oposições de uma forma correta, de uma forma assertiva, de uma forma certa, e não ficarmos embaraçados com questões que não vão levar a nada. Na verdade, pode até embaraçar-nos ainda mais, enlaçar-nos ainda mais. Tudo bem? Ok? Estão me acompanhando? Maravilha, obrigado pelo amém. Maravilha. Eu quero finalizar com você, então, essa palavra, olhando essa parte, a parte final do versículo 9 de Neemias 6, queridos. Dá uma olhadinha o que diz o texto no versículo 9. O texto diz assim: porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo, as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Esse era o intento, esse era o objetivo das suas oposições, né, das oposições que ele enfrentava. Agora, essa parte final, isso é chave, isso é tremendo, isso é lindo. Quando Neemias entendeu, quando Neemias discerniu, quando Neemias compreendeu qual era a finalidade dos inimigos, ele orou. O texto não fala, eu sempre olho para esses textos, logicamente, minha imaginação criativa, né? Eu creio que ele deve ter olhado assim, não apenas olhou, mas ele deve ter levantado as mãos. Ele disse, agora pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Aleluia! Queridos, Neemias não estava disposto a retroceder. Queridos, um homem de Deus que tem um chamado, uma vocação, um homem que tem entendimento, discernimento, que o Senhor, por um ato de graça, de bondade, nos confiou alguma coisa em nossas mãos. Ele dá um passo, dois, ele sabe que ele não pode retroceder. Aquele, queridos, que pôs a mão no arado, não pode olhar para trás. Neemias havia colocado a mão no arado, Neemias estava lavrando a terra, Neemias estava reedificando Jerusalém, Neemias estava levantando novamente os muros caídos de Jerusalém, levantando as portas de Jerusalém, liderando um povo, levantando a estima daquele povo. Ele diz, eu não posso, eu não vou retroceder diante da oposição, diante da resistência, não dá. Eu já dei uns passos, daqui é só avanço,
Daqui é só avançar, daqui é para conquistar, daqui é só para ver Jerusalém novamente, essa cidade, né? Outrora, ou a glória de Jerusalém no passado vai retornar sim, e se aprove ao Senhor me levantar, confiar as minhas mãos no meu tempo, na minha geração, a oportunidade de tomar parte nisso, aleluia, estou aqui, vou para frente, Senhor, fortalece as minhas mãos, porque eu estou indo para cima desse povo, aleluia, aleluia, entende, amados? É exatamente isso. Deus tem confiado algumas coisas, as suas mãos nas suas mãos, então é o momento de você ir para a presença do Senhor, é o momento de você ir, chegar diante do Senhor, falar: Senhor, dá graça, Senhor, me abençoa, Senhor, me fortalece, porque os caminhos de outrora, os caminhos do passado foram detonados, não tem lugar para retornar. Que duro é quando nós caminhamos e não detonamos os caminhos do passado. Duro é quando você avança, é quando você tem uma obra nas suas mãos e você não desconecta dos valores do passado. O passado sempre te acompanha, você caminha para o teu futuro e você traz o teu passado com você a tiracolo. Meu Deus do céu, isso é pesado demais para qualquer pessoa. Você precisa se desconectar do seu passado. Por quê? Porque vai chegar um momento, um nível de confronto e de resistência na tua vida, queridos, onde se você tiver assim sabedoria, um coração sábio diante do Senhor, só um caminho restará para você. Não é o caminho do retrocesso, é o caminho à frente. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem. Por quê? Porque o caminho passado foi detonado, ele foi queimado. As inadequações, os desajustes foram queimados, as frustrações foram queimados, o sentimento de dor, aquilo que não deu certo, os erros do passado, aquilo foi detonado, queimado, não tem vestígio. Diante de mim tem um caminho novo, diante de mim tem desafios novos, diante de mim a glória do Senhor me acompanhando, me fortalecendo, aleluia, aleluia. Queridos, tem gente, né? E gente boa, assim, eu conheço tanta gente boa, é gente boa até bater um vento contrário, um vento de oposição, um vento de resistência, porque quando bate esse vento adverso, esse vento contrário, a estrutura da pessoa degringola, acaba, ela se perde. É gente boa, mas não pode enfrentar uma adversidade. É gente boa, mas se tiver resistência, se tiver pressão, o chão abre sob os seus pés. Compreendem isso? Tem gente que não sabe tomar, não consegue tomar uma sábia decisão diante do momento de adversidade, não sabe tomar uma sábia decisão no momento de luta. Veio a pressão, veio a luta, os adversários se levantaram, a pessoa não sabe o que fazer, não sabe como reagir, e ela toma uma decisão tão mal acabada, como dizem, né? Tão mal feita, tão sem forma, que elas acabam com aquela má decisão, criando um outro adversário, um outro opositor, que vai acompanhá-la, que vai se opor aos seus passos, diariamente para o resto da sua vida. Então, diante da pressão, diante da luta, quando você perceber e passar por uma experiência, onde o nível de luta, de resistência, de batalha, está se intensificando, está maior, ao invés de tomar uma atitude qualquer, desesperada, precipitada, faça como Neemias, corra para a presença do Senhor, levanta os teus olhos, se preciso for, vá para o teu quarto, fecha a porta do teu quarto, põe um som sem som, de joelho, caminhando, correndo, gritando ou não,
mas vá para a presença do Senhor, levanta as tuas mãos e fala: Senhor, o Senhor conhece a minha história, o Senhor sabe que eu não tenho passado, o meu passado, na verdade, ele já foi apagado, já foi perdoado, os erros eu nem lembro mais, o Senhor já perdoou, eu não vou ficar lembrando não, eu tenho um caminho à frente, e para esse caminho à frente eu preciso de uma nova estratégia, uma nova graça, uma nova medida do Teu Espírito. Pai, Espírito Santo, enche aqui, toca as minhas mãos, torna forte novamente os meus joelhos, porque eu quero correr. Se até hoje, se até então eu vinha caminhando, a partir de agora, diante de tanta oposição, eu vou correr, mas eu conquistarei o prêmio. Aleluia, em nome de Jesus, amém, amados, aleluia, aleluia. A palavra do Senhor fala de uma ocasião, está relatado em Isaías, está relatado lá no livro de Reis também, sobre um homem chamado Senaqueribe. Senaqueribe, ele se opôs ao rei de Judá, ao rei Ezequias, e diz a palavra, diz o relato bíblico, que esse homem, esse rei, ele havia tomado algumas cidades de Judá, e ele estava realmente guerreando com vários lugares, eles estavam expandindo o seu território, e ele resolveu se levantar contra o rei de Judá, ele foi contra Jerusalém, e ali em Jerusalém ele mandou um mensageiro, Rabsaque, o nome desse cidadão, Rabsaque, se você não tem ainda, se você está orando aí por o nome de um filho, guarde aí esse nome, olha que coisa linda, Rabsaque. Então Rabsaque, ele chegou diante dos muros de Jerusalém, e ele começou a afrontar o rei Ezequias, e assim, foi uma situação constrangedora. Eles tentaram calar o rapaz, falou: olha, fale só para a gente, não permita, não fale numa língua onde todos os moradores daqui venham entender. Falando que de jeito nenhum, o meu senhor, Senaqueribe, me mandou para afrontar todo mundo. Quem é Ezequias a ponto de me resistir? E eu sei que o texto fala que ele afrontou Ezequias, que Ezequias, ele, diante daquela forte resistência e afronta, diz a palavra do Senhor, que ele subiu à casa do Senhor, ele não entrou em desespero, ele não agiu de forma precipitada, ele não, assim, o chão não se abriu sob os seus pés, nada disso, era uma afronta real, era um perigo iminente, verdade, era uma potência que estava se levantando contra a frágil Judá. O que Senaqueribe não sabia é que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. A frágil Judá possuía um forte Deus. Aquele rei, na sua fragilidade, ele sobe à casa do Senhor, ele se constrange e se quebranta. O quebrantamento dele, ele rasga suas vestes como uma forma de humilhação. E o quebrantamento desse homem foi tão grande, que os servos de Ezequias viram aquilo, e eles correram para Isaías, o profeta, e relataram para Isaías. Isaías manda um recadinho para ele, recadinho de Deus. Isaías fala para o rei, para ficar tranquilo. Deus está dizendo para ele que Senaqueribe não vai entrar nessa cidade. Deus está dizendo, manda dizer para ele, que ele vai colocar um espírito nesse homem, nesse opositor, nesse rei blasfemo. Esse espírito vai fazer com que ele retorne à sua terra, e retornando à sua terra, ele vai morrer à espada. E assim se deu. Senaqueribe, a resistência, morreu pelas mãos dos próprios filhos, dentro de casa. O que eu quero dizer com isso e finalizo,
O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza de um homem, não na altivez, não na autossuficiência, não são naquelas palavras-chave que muitas vezes nós ouvimos. Eu tenho a força, tipo He-Man, tira a espada de trás de algum lugar, a carta da manga, e eu faço, eu aconteço, eu chuto. Não, é no quebrantamento. É quando você olha a resistência, as oposições, as lutas, e muitas vezes elas se levantam numa força, que você fala, meu Deus do céu, não vai sobrar nada, e aquilo te abate. Muitas vezes isso não é vergonhoso, isso é algo nobre, é você encontrar os seus limites, é você perceber que não há força em você suficiente para resistir, para superar aquela situação. Fala, Deus, eu não vejo caminhos, mas vá para a presença do Senhor, não desista da tua obra. Se Deus tem confiado algumas coisas, eu creio que Deus tem confiado coisas tão lindas para você. Não desista. Não desista da sua família, não desista, queridos, não desista da tua faculdade. Você conseguiu ingressar, isso vai estar difícil, está complicado, vai até o fim, concluiu, tem sonhos, tem objetivos maiores, vai. Deus tem confiado empreendimentos para você. Está difícil, está complicado, passamos um período de crise mundial, passamos isso, vai passar. Não desista, não desista da sua obra. Muitas vezes você se vê assim, em solidão, muitas vezes você se vê inquieto, nos seus dilemas, com tantos questionamentos. Vai passar. Tão somente não permita que o inimigo, que os adversários, que os opositores enfraqueçam as tuas mãos. Vá para o teu lugar, para o teu quarto de silêncio, mas não retroceda. Você caminhou até aqui, avance. Você chegou até aqui, busque estratégia, graça, direção da parte de Deus para avançar. Ele nunca vai falar assim, retroceda, volta para os teus valores, volta para aquilo que você fazia. Não, para adiante, para a frente está o nosso prêmio, o prêmio da nossa eterna vocação e chamado. Aleluia, queridos, vamos nos colocar em pé, em nome de Jesus. Aleluia. Eu creio que o Senhor nos ajuntou nesse dia para ministrar força às nossas mãos. Eu sei que tem muitas lutas, eu sei que tem muita gente lutando. Eu sei que há muita gente boa, homens tementes a Deus, mulheres tementes a Deus, famílias inteiras passando por processos, passando por uma dinâmica de luta, de resistência tremenda. O Senhor quer te abençoar nesse dia. Você que está em casa, nos ouve, está ouvindo essa palavra, eu queria te dizer em nome de Jesus, não desista, querido, minha querida, não desista daquilo que Deus tem confiado às suas mãos. É por um pouco, por mais um pouco, e tudo isso aí vai passar. É bem verdade que muitas coisas vão mudar, conviveremos com uma nova configuração de mundo, de relacionamento e realidade. Mas entenda, se você permanecer firmado no conselho do Senhor, firmado sobre a rocha eterna, você, querido, prevalecerá, tudo passará. Aqueles que caminham, que confiam na palavra do Senhor, eles permanecerão. Semeie e não tire a mão da tua semente. A colheita está próxima, em nome de Jesus. Aleluia. Eu gostaria que você fizesse algo. Eu creio que desde o momento que nós nos reunimos nesse lugar, e os primeiros acordes, os primeiros louvores começaram a subir, eu creio que o Senhor se movia sobre esse lugar e está se movendo sobre esse ambiente. Para que Ele veio? Fortalecer as nossas mãos. Faça a sua oração aí onde você está. Faça como Neemias. Ao invés de sair chutando, abrindo mão dos valores que o Senhor já depositou, da obra que o Senhor já depositou no seu coração, na sua alma,
Levante as suas mãos ao Senhor, faça como Neemias, apresente as suas mãos ao Senhor e fale como Neemias disse. Diga para Ele agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Declare isso para Ele, declare isso para o Senhor, diga com as suas palavras. Diga que você não está disposto a retroceder em nada. Diga a Ele que você não tem esse chamado. Diga a Ele que a tua casa, você e toda a sua família, você e todos os projetos que o Senhor já confiou, já te delegou, já te entregou, as suas mãos, o seu coração, vocês não estão dispostos e não retrocederão. Diga, fala: Espírito Santo fortalece mesmo, Espírito Santo dá mais vigor, dá um novo ânimo, uma nova medida. Espírito Santo, é isso que eu preciso para esse dia, para essa semana, para o início desse mês. Eu creio que há novas medidas da parte do Senhor, ó Deus, e estão sendo liberadas nessa reunião, nesse momento, nesse encontro. Deus, Espírito Santo, não retenha nada, libera sobre as minhas mãos, sobre o meu coração, esse novo ânimo, essa nova disposição de continuar, de avançar. Oh, eu creio, Senhor, que o Senhor nos ajuntou para isso nesse dia. Eu creio, ó poderoso Deus eterno, o Senhor ajuntou esse povo, homens e mulheres, famílias desse lugar, para fazer algo novo, como cantamos e declaramos aqui. Vinho novo, essa medida nova, sobrenatural, ó Deus, e esse vinho, Senhor, o sabor desse vinho novo, da graça, do poder, da tua unção, Pai, há de refrescar, refrigerar, renovar, animar essa mulher, animar esse homem, Senhor, ó Deus, Senhor, fortalecer essa casa, em nome de Jesus, fortalecer esse líder que nos ouve, que está nos ouvindo, Senhor, e que nos ouvirá no decorrer dos dias. Ó Deus, que essa medida tremenda possa tocá-los, possa tomá-los, Senhor. Ó Deus, que essa medida sobrenatural da presença e do poder do Senhor possa tomá-los também. Envolva-os, Pai, age sobre eles, mova sobre eles, encha-os, toca-lhes, Senhor, toca-lhes, Pai, de uma forma tremenda e nova, em nome de Jesus, toca-lhes as mãos, Pai, toca-lhes as mãos agora. Que a graça, que o amor de Deus Pai, as consolações, as eternas consolações do Teu Espírito Santo, seja sobre a vida dessa igreja, dessa família, desses homens, dessas mulheres, tocando-lhes os sonhos, tocando-lhes as visões, tocando-lhes as obras. Deus, as obras tremendas que o Senhor tem entregado, confiado às mãos dos Teus filhos, Senhor. Eu quero liberar a Tua bênção sobre eles agora, para que prosperem dentro do propósito, dos cuidados do Senhor, desde agora, para todo sempre, em nome de Jesus, amém, em nome de Jesus, amém, aleluia, aleluia. Povo bonito e abençoado, vão em paz. Presença do Senhor há de conservar o coração, a alma, o espírito, o corpo, de forma íntegra, até que você conquiste em plenitude, em nome de Jesus. Um bom domingo, uma boa semana a cada um de vocês. Deus os abençoe.